Olá, turma, continuando nossas exposições sobre aplicações de equações diferenciais. Nesse vídeo nós vamos tratar da dinâmica populacional. Nesse caso, vou tentar dar uma justificativa de como você pode chegar na equação diferencial. Então, vamos imaginar que o nosso colega Leonardo está ganhando muito dinheiro da residência pedagógica e trabalhando, e ele resolve investir em ovelhas. Parece ser melhor do que investir na poupança. Então, ele tem uma parte do sítio lá dele e ele vai resolver criar ovelhas. Aí ele tem vamos supor que ele tenha umas 30 ovelhas e essas 30 ovelhas consigam produzir, se multiplicar 10 ovelhas por ano, tá bom? Então, vamos supor que ele tinha 30 ovelhas. Aqui ele tem 30 ovelhas. E dessas 30 ovelhas, elas vão se multiplicando, vão se reproduzindo. E vamos supor então que ele consiga um índice de reprodução de 10 ovelhas por ano. Das 30, somente 10 consegue gerar novas. Bem, nesse caso, qual é a taxa de crescimento dessa população de ovelhas? Nesse caso aqui, P para nós representa a população de ovelhas, a quantidade de ovelhas que Leonardo tem. Nesse caso, o quanto está crescendo por ano é 10. Então, a velocidade, né, a taxa de crescimento dessa população é de 10 ovelhas por ano. Mas vamos supor que ele comprou um outro terreno muito parecido com esse. E nesse novo terreno, ele também colocou mais 30 ovelhas, tá? Esse X aqui, na realidade, não são a quantidade de ovelhas não, tá? É só para representar que tem ovelha nessa região. Então, antes ele tinha 30, depois ele colocou mais 30 em um outro cercado. Agora, quanto vai ser a velocidade com que essas ovelhas, né, a população de ovelhas cresce? Então, aqui nesse caso, a gente estava supondo que para essas 30 ele conseguia 10 por ano aumentar. Para essa aqui, vamos supor que seja no mesmo lugar, o mesmo tipo de ovelha. Então, é natural imaginar que essas outras 30 ovelhas também consigam crescer a uma taxa de 10 por ano. Então, nesse caso, quanto seria a taxa de crescimento do total das ovelhas de Leonardo? Então, a gente espera que por ano ele tenha 20 ovelhas crescendo. Porque eu tenho 30 desse cercado, com mais 30 desse outro. Ovelhas, tenho 60 ovelhas no total, enquanto a quantidade de ovelhas está crescendo seria 10 por um cercado, com 10 por outro daria 20 por ano. Ou seja, aqui a ideia aparenta, né, que sugere que se eu dobrar a quantidade da população, eu dobro a quantidade da velocidade com que essa população cresce, ou seja, da taxa de variação. Então, é natural, e esse é um dos modelos muito utilizados, supor que a taxa de crescimento, né, a taxa de variação da população, seja proporcional à quantidade de população. Porque quando eu dobrei a população, antes eu tinha 30, produzia 10 por ano. É natural que se eu tiver outro cercado nas mesmas condições, se eu tiver, no caso, 60, eu vou produzir 20 por ano, aumentar 20 por ano. Ou seja, a taxa de variação da população ela é proporcional, chama R, à quantidade da população. Então, esse argumento leva-nos a acreditar nessa equação, mas isso nem sempre vai ser utilizado não, tá? É só para justificar. Então, é aceitável, é utilizado essa equação diferencial para descrever o crescimento populacional, mas há algumas limitações. Por exemplo, imagine só que Leonardo ficou muito animado com isso, viu que ia ficar rico, disse, rapaz, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender e comprar ovelha. Ele tacou a ovelha aqui nesse cercadinho dele aqui. Aí ele colocou ovelha demais. Se ele fizer isso, será que esse cercado vai aguentar, suportar tanta ovelha? Será que o pasto vai dar para esses animais todos? Então existem algumas limitações, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for resolver essa equação diferencial, a solução dessa equação diferencial é uma função exponencial. Funções exponenciais crescendo absurdamente. Ou seja, e a população não pode crescer absurdamente porque
o cercadinho aqui tem um limite de sustentação, né, que ele, o máximo de ovelhas que ele pode alimentar. Você não pode colocar, digamos que aqui só cabe 100, se você colocasse 500 ou 200, 1000, não faz sentido. Então, a equação diferencial para modelar o crescimento populacional, no modelo mais simples, é essa equação aqui, e você vai ter também uma condição inicial para poder encontrar a constante que surge quando você integra. Uma observação bem interessante é essa equação diferencial, dp dt igual a r vezes p, é a mesma equação diferencial para o modelo de decaimento radioativo, que é a mesma equação diferencial que a gente fez para juros compostos. Ou seja, é uma mesma equação diferencial para 3 situações bem distintas. Então vamos fazer um exemplo para ilustrar. Então vamos supor que você, no caso aqui mesmo das ovelhas, vamos supor que originalmente você tivesse esse caso, 60 ovelhas, e que um modelo é descrito por essa equação diferencial, dp dt igual a r vezes p, e p de t0 seja igual a p0, que no caso aqui é igual a 60. Sim, outra coisa, esse r ele tem um nome, tá? Nesse caso, ele é chamado de taxa intrínseca de crescimento ou taxa de crescimento da população. Na disciplina de ecologia, vocês fizeram, esses R aqui recebem nomes interessantes, dependendo da situação. Então vamos lá. Então, vamos supor o caso de Leonardo, que ele tem originalmente 60 ovelhas. Depois, vamos colocar aqui, tá bom? Os dados. Então ele tem originalmente 60 ovelhas. Depois de um ano, ele vai ter quanto? A gente está supondo que cresce 20 por ano, né? Porque era 10 desse grupo de 30 com mais 10 do outro grupo de 30, então está crescendo 20 ovelhas por ano. Então depois de um ano, ele vai ter quanto? 60 mais 20, que é 80. E eu quero saber qual é a função que vai dar a quantidade de ovelhas em função do tempo. Então, como antes, nós vamos ter a equação diferencial, em todos os casos são assim, a derivada de P com relação a T igual a R vezes P, com as condições iniciais que a população no tempo zero é igual a 60 e a população depois de um ano é igual a 80. Então, essa equação diferencial a gente já fez várias vezes, né? Não vou referir novamente para a gente não perder tempo, mas a solução é P de T igual a solução inicial, P0 vezes E elevado a RT. Essa aqui é a solução dessa equação diferencial que a gente fez várias vezes. Tá? Esse P0 aqui é o P avaliado para T igual a zero. Então, nesse caso, esse P de zero é igual a 60. Então, a equação... Eu estou fazendo isso aqui mais rápido, que a gente já fez nas outras vezes, tá? Quem tiver dúvida, resolve a equação diferencial bem devagarzinho, encontra uma constante aqui, substitui t igual a zero, enquanto essa constante é sempre o valor da função no tempo t igual a zero, que no caso é 60. Então a gente tem que a população em função do tempo é igual a 60 vezes E elevado a RT. Só que a gente tem que determinar quem é R para poder encontrar aqui essa função. Aí, como antes, para encontrar R, eu tenho que substituir a outra condição, né? Porque a primeira condição inicial só me permite encontrar quem é a constante. Com a outra condição inicial, eu vou poder encontrar quem é esse valor de R. Vamos lá, então, por um lado, P de 1 é igual a 80. Mas, por outro lado, eu posso encontrar a população depois de um ano substituindo aqui nessa expressão. Então, por um lado, a população depois de um ano é igual a 80, mas, por outro lado, tem que ser igual a 60 vezes E elevado a R vezes T, que é igual a 1. Portanto,
eu posso isolar aqui, passar isso a 60 dividindo para o outro lado, eu posso dividir por 60, e eu vou ter que E elevado a R vai ser igual a 8 sobre 6, já simplificando. Agora a gente pode aplicar o logaritmo dos dois lados, e vamos ter então que o logaritmo da expressão de R é igual a R. E aqui você vai ter o logaritmo natural de 8 dividido por 6. Vamos na calculadora. Vamos lá. Ligar. 8 dividido por 6 é igual a esse valor. Dá para vocês verem? Tá não, né? Tá para o outro lado. 8 dividido por 6 dá 1,3. E o logaritmo desse valor é 0,29. Deixa eu colocar com mais casas decimais. 0,2867. Pronto, então encontramos quem é, aqui é por ano, né? Que a unidade que a gente está trabalhando aqui é ano. Então a gente encontrou quem é a função que descreve a quantidade de ovelhas Leonardo em função do tempo. P de T vai ser igual a 60 vezes E elevado a R, 0,2877 vezes T. Bem, agora vai ter situações ainda mais interessantes. Por exemplo, imagine que Leonardo resolve todo ano, no final do ano, vender umas 10 ovelhas, fazer uma festa, chamar o professor para poder brincar um pouco. Como nesse caso, qual seria a equação diferencial? Se a gente, por exemplo, todo ano retirar daquela população um certo valor. Então, nesse caso, a equação diferencial vai ter uma certa modificação, né? A derivada da quantidade de ovelhas com relação ao tempo da população, ele ainda vai ter esse fator R vezes P, e a gente até já encontrou quanto é que vale R, só que agora, todo mês, ou todo ano, ele vai retirar um valor, digamos, 10. Então, nesse caso, subtrai aqui menos 10. Aí você tem uma nova equação diferencial. Se ao invés disso, ele está muito animado e ele resolve comprar mais 10 ovelhas por ano, então você vai ter uma outra equação diferencial, que agora é uma equação diferencial linear. Com as condições iniciais, a população inicial P0 igual a iria continuar mesmo, né? P0 iria continuar mesmo, que era 60. Mas a população depois de um ano iria se modificar, né? Teria 60, mas cresceu mais 20, dava 80. Com mais 10 que ele está comprando, daria 90. E esse R, ele já determinou naquele primeiro momento, porque esse R aqui é um fator que depende das ovelhas e do ambiente que essas ovelhas estão. Então, naquela primeira parte, ele já encontrou quanto é o valor de R. Então, eu não vou resolver não, mas você pode resolver a equação diferencial. Você pode ter mais diversificação nesse tratamento do crescimento populacional. Mas como eu falei antes, nem sempre é possível você utilizar essa expressão o tempo todo. Porque, como a gente viu, essa solução aqui, P de t igual a 60 vezes E elevado a 0,2877t, é uma função exponencial. O gráfico da função exponencial ela cresce muito quando t cresce bastante. Ou seja, vai chegar um momento que a quantidade de ovelhas vai ser tão grande que aquele cercado, aquela região que elas estavam sobrevivendo, não vai ter como sustentar toda aquela quantidade grande de ovelhas. Então é necessário uma outra equação diferencial, um outro modelo. Fica como um exercício para vocês fazerem um trabalho. Vocês vão fazer o seguinte trabalho. Vão pesquisar na internet a quantidade de pessoas que morreram de Covid-19 e vão
supor que esse crescimento dessa quantidade de mortes é dado por esse modelo aqui exponencial, dPdt igual a R vezes P, e encontrar, como a gente fez aqui, quem é uma função que descreve essa quantidade de mortes. Só que nesse caso, não vai valer para um período muito grande de tempo, né? Porque a gente já viu que até a curva inicialmente começa crescendo muito rapidamente, mas depois chega um certo momento que ela não está crescendo mais tão rapidamente como a função exponencial faz. Então vocês vão escolher lá valores, você vai precisar apenas de 2 valores em alguns instantes. Eu vou supor, pegue a população inicial e depois pegue um mês após. Escolha qualquer um daqueles valores, tá? Você pode fazer isso, a gente começou a fazer essas contas mais ou menos no mês de março ou abril. Então você pode escolher abril e junho para poder montar a função. Outra pessoa pode escolher abril e maio, outra pode escolher maio e julho. Então, essa é uma atividade que vocês têm que fazer e enviar para mim até, no máximo, segunda-feira da semana que vem. Vocês têm uma semana para poder fazer esse trabalho. Eu não sei se vocês fazem, acho que vai gastar no máximo 1 hora. O trabalho vai ser você encontrar os dados da quantidade de mortes por Covid-19 no Brasil. Claro que isso aqui é só uma, como é que se diz? É uma previsão. A gente não tem como saber se essa função vai ser muito realística, porque os dados no Brasil também não são muito confiáveis. Então, só para a gente ter uma ideia de como fazer isso. Tá bom? Então eu vou parar esse vídeo por aqui e vou falar agora mais sobre o crescimento logístico.